Flamengo e Vasco se enfrentam hoje às 6h30, Maracanã. O Clássico dos Milhões acontecendo pela quarta vez esse ano. O Flamengo venceu já 3 vezes. Aliás, o Flamengo tem vencido muito o Vasco da Gama, né? Você deve estar se perguntando por que é que eu coloquei na capa desse vídeo, fiz questão de enfatizar na capa do vídeo que o Flamengo tem que partir para cima do Vasco. Vou explicar depois da vinheta. E aí, vamos falar de tática? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal falando de tática. Antes da gente seguir para a análise tática pré-jogo de hoje, eu quero te pedir para você deixar o like. Não se esqueça aí do like, que é muito importante mesmo aqui para o nosso trabalho. E também te peço para que você se inscreva no canal. Te convido também a virar membro do canal falando de tática. A partir de apenas R$5, você vai virar membro e vai ter muitos benefícios em troca. Eu posso te garantir que você vai gostar dos benefícios. Clica aqui em Seja Membro, tem um botãozinho aqui, Seja Membro. Você vai descobrir quais são os benefícios. Se não tiver o botãozinho aqui embaixo, entra na descrição do vídeo que vai ter o link. Você vai clicar ali no link e vai descobrir os benefícios. Posso te garantir o seguinte: relação ganha-ganha. Você vai pagar pouco, mas vai ajudar o canal e eu vou te dar benefícios muito, muito legais em troca. Então, não perde tempo, entra para o nosso clube de membros para fazer parte dessa comunidade em que a gente troca, inclusive, muita ideia, porque tem um grupo de WhatsApp dos membros e a gente bate muito papo ali, fala de Flamengo, fala de futebol e resenha muito, dá risada, brinca muito. Então, vem lá participar do nosso grupo também dos membros, beleza? Gente, vamos começar então com as possíveis escalações. O Vasco tem algumas dúvidas, o Flamengo também tem as suas dúvidas, o Felipe tem, o Fábio Carilli também tem as suas. E ao longo do vídeo eu vou explicando por que é que o Flamengo tem que partir para cima do Vasco. Começando então com a possível escalação do Vasco. Léo Jardim, PH, o Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas e Lucas Piton. Hugo Moura, e aí tem bastante dúvida quem é que vai jogar do lado do Hugo Moura, se é o Jair, se é o Tietê, pode ser também o Matheus Carvalho, o Cocão. O Fábio Carilli tem algumas dúvidas ali em relação a esse volante que vai jogar do lado do Hugo Moura. Lá na ponta direita também tem uma dúvida grande se vai ser o Garré, se vai ser o Adson, se vai ser o Ryan. O Fábio Carilli já declarou que não gosta de ver o Ryan junto com o Verratti. Eu não entendo muito por quê. O Ryan é um bom jogador, me agrada bastante, jogador muito promissor. Eu, particularmente, acho que faria sentido ter o Ryan ali, mas enfim, quem escala é o Carilli. Coutinho centralizado e o Nuno Moreira, português, na ponta esquerda, e obviamente que mais avançado o Verratti, o artilheiro do Campeonato Brasileiro, o principal jogador aí desse time do Vasco nos últimos tempos, né? E o Flamengo? O Flamengo foi assim a campo contra o Juventude, com Rossi, Wesley, Danilo, Léo Pereira, Alexandro, Alan, Pulgar, Michael Arrascaeta, Gerson e Plata. Essa foi a escalação contra o Juventude, meteu 6-0, deu espetáculo no Maracanã. Só que eu acredito que o Felipe vai fazer algumas mudanças para o jogo de hoje. Bom, o Alexandro teve um problema, um edema na coxa, não vai jogar. Então a gente já vai ver ou o Ayrton ou o Varela. Acho que o Felipe pode entrar de repente com o Varela, porque o Varela fez esse papel de lateral esquerdo contra o Vasco no Campeonato Carioca e foi bem. Ele defende melhor com o Ayrton e, especialmente contra o Vasco, em que o Verratti vai muitas vezes buscar esse confronto direto, físico, de vantagem física, de estatura maior contra o lateral esquerdo, o Varela consegue segurar melhor, consegue defender melhor esse cruzamento do lado oposto do que o Ayrton, que tem dificuldade nessa bola. Então, o Felipe usou o Varela, não por acaso, no Carioca, e pode ser que a gente veja de novo isso acontecer. Então, essa dúvida já é uma, a gente vai só descobrir isso às 5h30, quando o time sair, quando sair a escalação do time, né? O Danilo deve seguir jogando, deve seguir no time, e o Ortiz deve entrar para o descanso do Léo Pereira, que vem de uma pegada já bastante longa, aí vem jogando várias partidas seguidas, então acho que está na hora de descansar o Léo Pereira. O Wesley deve jogar, o De La Cruz deve voltar ao time, o Alan deve voltar para o banco. Eu imagino que o Pulgar deve seguir titular, porque teve 45 minutos de descanso contra o Córdoba e depois mais 45 contra o Juventude, então já é um descanso aí de 90 minutos, claro que espaçados, mas que, ao meu ver, já possibilitaria a escalação do Pulgar para essa partida de hoje e também lá na terça-feira em Quito, né? E aí eu vejo ele mantendo o quarteto de frente porque ele deve ter gostado muito do que ele viu na quarta-feira contra o Juventude e também porque as vulnerabilidades defensivas do Vasco, algumas delas, são similares às do Juventude. Então faz sentido ter as mesmas peças para poder usar as mesmas dinâmicas e machucar o Vasco assim como machucou o Juventude. Agora, pode ser que o Felipe pense, por exemplo, em ter o Plata aberto aqui do lado direito, e ele, de repente, poupe o Pulgar e baixe o Gerson para jogar como volante, ou até poupe o Gerson, de repente. E por que ter o Plata pelo lado direito aqui? Porque o Plata pode ajudar bastante a bloquear as subidas do Piton,
que apoia bastante e cruza muito bem. Então ele pode dobrar aqui com o Wesley, faria esse papel. Ele vai baixar mais rápido do que o Gerson. Ele tem muito mais senso de urgência. Ele tem mais vigor físico que o próprio Gerson. Ele realmente marca muito. Então o Felipe pode pensar em colocar o Plata para o lado e mexer ou no Gerson baixando ele ou poupando o Gerson. E aí essa seria uma opção também possível. E aí na frente ele pode colocar o Juninho ou o BH se ele fizer essa opção por ter o Plata mais pelo lado direito. Vamos ver como é que esse Vasco ataca? Bom, gente, qualquer criança hoje em dia de 5 anos sabe que esse time do Vasco atacando é perigoso na jogada do Verratti pelo alto, tá? Mas a gente vai mostrar aqui para vocês algumas dinâmicas e também vamos explorar isso aqui, ó. Isso aqui é importante a gente falar. O jogo do Vasco vai passar muito por isso aqui, ó. Tentar pegar um erro do Flamengo, uma diagonal longa, uma bola que ficou um pouquinho curta e acelerar, contra-atacar. Contra-atacar muito rápido, usando o Nuno Moreira, usando o Piton, usando essa associação. E quem é que vai estar lá dentro da área pedindo a bola? Claro que o Verratti já está esticando ali o bração para essa bola chegar para ele pelo alto, tá? E aí tem a ultrapassagem aqui do Nuno, ele vai cruzar e a bola vai chegar para o Verratti. Interessante que o Verratti, ele consegue vencer os duelos em força dentro da área. Esse duelo que ele vai vencer em força, ele vai subir disputando em força com o zagueiro e aí ele consegue cabecear essa bola, tá? Em força, olha só. Ele vence em força, mas ele também vence a partir de deslocamentos, a partir de movimentações. E eu vou mostrar isso para vocês já já, para a gente dissecar um pouquinho, entender por que o Verratti é tão perigoso, o que o Flamengo tem que fazer para sofrer o menos possível com ele. Então, primeiro, né, ter muita disposição física para esses duelos em força, realmente tentar igualar, subir junto, atrapalhar, mesmo que o lateral, mesmo que o zagueiro não consiga, de fato, afastar essa bola de cabeça, é importante, pelo menos, atrapalhar o máximo possível o Verratti para ele não cabecear inteiro, tá? Então, isso é um ponto importante. Vamos ver mais um lance. E tem uma coisa que é importante também para evitar esse jogo aéreo do Vasco, que é dar muito tempo e espaço para o Piton. Se você der esse espaço todo aqui que o atleta do Ceará está dando, fica mais fácil, porque ele pode ajeitar a bola, ajeitar o corpo, e aí fica mais fácil dele colocar a bola onde ele quer. Tem que pressionar, tem que saltar. O Wesley é um jogador que dá pouquíssimo espaço para os seus adversários. A gente não deve ver o Wesley dando esse espaço, mas é sempre bom a gente ressaltar, né? Aqui ele teve tempo e espaço, colocou a bola ali na cabeça do Verratti, que mais uma vez vai vencer o duelo em força, vai subir em força, vai conseguir meter a cabeça na bola, mesmo muito pressionado, porque ele é muito alto, ele é muito forte. Mas ele também consegue botar a cabeça na bola, ele também consegue ser perigoso a partir dos deslocamentos, a partir do movimento do gato, a partir do ataque ao espaço. Então, olha só esse lance. Aqui o Piton, de novo, teve muito tempo e espaço. Olha só como é que está demorando para chegar essa marcação. Isso não pode acontecer, senão fica mais fácil para ele. E aí, quando ele cruza, olha lá o Verratti atacando o espaço entre os dois zagueiros, atacando o intervalo entre zagueiro e lateral, que na verdade, né, não é nem entre os dois zagueiros, zagueiro e lateral. Então, tem que encurtar esse intervalo, tem sempre que entender o movimento do Verratti, tem sempre que mapear espaço para entender o que ele está fazendo. É muito importante ficar muito ligado no movimento que ele está fazendo para acompanhar e não deixar que ele fique sozinho, como a gente vai ver aqui agora. Ó. Ele vai cabecear com bastante liberdade, só que o goleirão aqui fez um milagre. Aqui, olha esse movimento que ele vai fazer. O zagueiro vai andar para um lado, ele vai andar para o outro, vai fazer aqui esse movimento aqui por trás do zagueiro, nas costas do zagueiro, vai se colocar no intervalo dos dois zagueiros. Então é importante que esse intervalo esteja mais curto, que os zagueiros consigam cuidar desse intervalo. Então, por exemplo, se o zagueiro aqui da esquerda perceber que o Verratti conseguiu ganhar as costas do seu companheiro ali, como aconteceu agora, ele tem que encurtar, tem que fazer o possível para estar o mais próximo possível do Verratti. Senão, se esse intervalo aqui ficar muito grande e o Verratti conseguir atacar esse intervalo, a bola chega e ele cabeceia com liberdade, e aí, se ele cabecear com liberdade, realmente é perigoso. O Vasco também é perigoso na bola aérea por conta do Verratti. Não é só com bola rolando, também na bola parada. O Vasco é perigoso. O Flamengo tem que estar muito atento nessa bola parada defensiva, porque o Verratti é muito perigoso também nesse tipo de jogada, também nesse contexto. O Vasco fez um gol de bola parada contra o Flamengo no Carioca. Não foi com o Verratti, mas é interessante o Flamengo estar bastante atento, até porque o Vasco tem bons batedores. Quando está o Payet em campo, ele bate bem. Quando está o Coutinho em campo, ele também bate bem. Então, olha lá, ele já se desmarcando, não está impedido, já tomou ali a frente, já ganhou as costas, né, melhor dizendo, do adversário e cabeceou com muita capacidade. O gesto técnico é muito, muito apurado. E uma outra jogada que o Flamengo tem que estar muito atento são as finalizações de média distância do Coutinho. O Coutinho é um cara que bate muito bem de média distância, recebeu aqui, já vai ajeitar o corpo, vai bater muito bem nessa bola aqui, ó, como é que ele ajeita e bate muito forte. O goleiro fez uma grande defesa. E aqui contra o Nova Iguaçu, ele fazendo esse golaço aqui de média distância, lá no Engenhão, lá de longe. Característica dele, né? Quantos gols ele fez assim no Liverpool, na seleção, no Barcelona, na carreira dele toda, né? E, inclusive, agora, já mais velho no Vasco, mas batendo sempre muito bem na bola. É um jogador que o Flamengo tem sempre que estar de olho, marcando de perto. Ele, por exemplo, fez uma jogada espetacular no confronto no Campeonato Estadual e
gerou uma situação ali que quase foi gol. Ele fez uma jogada espetacular, deu um tapa para o Ryan e o Vasco conseguiu um contra-ataque perigoso. O Ortiz teve que tirar a bola em cima dali. Então, é um jogador que o Flamengo tem que estar sempre olhando muito próximo, tá? Bom, agora vamos para a parte boa. Vamos ver se o Vasco defendendo. O Vasco já sofreu 7 gols nesse Campeonato Brasileiro. É um time que está sofrendo bastante gol. E na bola parada defensiva não está muito legal. Aliás, não só na bola parada, bola rolando também. Mas na bola parada eu percebi essa dificuldade aqui, por exemplo, de deixar o intervalo muito grande. Acabei de falar de intervalo com vocês em relação ao Flamengo, né? O Vasco também sofrendo em deixar esse intervalo muito grande e deixou aqui o Pedro Raul cabecear. Até que deu aqui para o zagueiro conseguir subir junto e atrapalhar, mas teve liberdade aqui o Pedro Raul. E agora, gente, um gol contra, um erro individual. Os erros individuais estão acontecendo muito no Vasco. E esse é um dos motivos pelo qual o Flamengo tem que partir para cima, para se aproveitar desse momento instável do Vasco. O Vasco tem 2 vitórias e 2 derrotas no Brasileirão. Está instável, não está jogando bem, o time não vem se apresentando bem, a torcida está insatisfeita, o trabalho do Carille não é muito bom, está balançando ali. Isso tem se refletido em campo, em ações, inclusive, individuais dos atletas que têm cometido erros. Então, aqui, o erro individual e um gol contra. Então, o Flamengo tem que pressionar muito e partir para cima para se aproveitar desse contexto. Aqui também, contra o Ceará, vai ter esse erro aqui individual do João Vitor, que vai cabecear a bola aqui na direção do opositor, que não vai conseguir recuar essa bola para o Léo Jardim e nem jogar para o companheiro, vai falhar aqui individualmente. Mas também tem a falha aqui do Lucas Freitas, que não vai mapear o espaço direito. A falha do João Vitor é grotesca, mas a do Lucas também é bastante significativa, porque ele deixa aqui o adversário tomar a frente dele, no caso o Pedro Raul. Ele mapeou aqui por cima do ombro pelo lado direito. Só que ele não vai mapear para o lado esquerdo também, não vai perceber o Pedro Raul, que está lá atrás, que está bem distante e que vai chegar na frente dele. Se o Lucas Freitas tivesse feito o que ele deveria fazer, não teria saído esse gol, mesmo com a falha do João Vitor. Ele mapeou de um lado, só não mapeou do outro. E olha como é que o Pedro Raul vem lá de trás e vai atacar aqui o espaço, vai tomar a frente dele. Ele está correndo bem lentamente. Falhou também bastante aqui o Lucas Freitas e o Pedro Raul fazendo o gol, tá? E aqui outro erro individual, tá? Erro individual agora do Léo Jardim, vai sair jogando, erra aqui o chute e proporciona uma grande chance aqui para o Ceará. O Pedro Raul falhou bastante em não fazer esse passe aqui pro companheiro, né? O companheiro tá pedindo a bola aqui, tá sozinho, é só ele dar um tapa aqui de lado. Ele se enrolou com a bola, tentou driblar, olha só. E acabou perdendo essa posse aqui. O companheiro ficou bravo da vida ali. E aí, gente, tem mais uma questão que é bem importante de falar. O PH, tá, o Henrique, marca bastante fechado, tá? Ele tá sempre marcando bem próximo do João Vitor. É a regra de ação desse time. Fecha bem ali o corredor central com essa linha de 4. Aqui, eles trocaram de posição. Então, o PH tá com o Pedro Raul. Aí, olha só. Vamos seguir aqui a imagem. O João Vitor, ele tá com o Guilherme Luiz. E aí ele larga o Guilherme Luiz. Ele abandona o Guilherme Luiz para ir ao encontro da marcação do Pedro Raul. Ele larga e ele meio que decide que ele tem que trocar com o PH, ele ficar no Pedro Raul e o PH marcar o Guilherme Luiz. Só que já tá tarde para fazer esse tipo de troca, tá muito em cima da hora. E aí o cruzamento entra, não tem ninguém lá no Guilherme Luiz, tem 2 do Pedro Raul e o Guilherme Luiz está na frente, tá sozinho, recebe essa bola. O Pedro Raul vai girar aqui de frente para a baliza, e aí já era. E o João Vitor falhou nos 2 gols do Ceará. O João Vitor teve uma jornada bem infeliz na última terça-feira, tá? E aí, para exemplificar de novo e reforçar essa questão do PH marcando muito próximo do João Vitor, muito junto ali do corredor central, olha só de novo, ó. Bola atravessada, jogo contra o Sport. Olha onde é que está o PH. Peço perdão ali que eu escrevi Nuno Moreira, é o Garré, tá? É o Garré que está aqui e que acaba ficando com a missão de, muitas vezes, ter que fazer uma linha de 5, está muito próximo ali do PH para fazer uma dobra ali muito próxima, porque como ele está muito junto ali do João Vitor, se essa bola entra rápido na diagonal, se entra na profundidade, ou se essa variação de corredor é feita muito rápido pelo adversário, ele que tem que fazer esse papel de baixar e proteger esse corredor lateral do adversário que está exatamente atacando o espaço nas costas do PH. Então me parece um desajuste ali desse Vasco do Fábio Carille, porque parece que ele pede para o PH marcar mais próximo do João Vitor, mas ao mesmo tempo ele também não pede para o ponta fazer esse papel, ou então o ponta não consegue fazer, das duas uma. Então, de qualquer forma, há um desajuste. E quando eu falei para vocês que é uma vulnerabilidade parecida com a do Juventude, tá aí a vulnerabilidade parecida, inclusive a outra também lá do jogo aéreo, né? O Juventude falhando bastante no jogo aéreo. O Flamengo fez 2 gols contra o Juventude na última quarta e pode também atacar o Vasco no jogo aéreo, porque também está falhando, tá? Então aqui não é Nuno Moreira, é Garré. De qualquer forma, o Garré com dificuldade de exatamente conseguir chegar a tempo aqui para cobrir aqui esse espaço que fica nas costas do PH. E aqui o Verratti e o Coutinho, que pressionam um pouco. Esses 2 homens da frente pressionam um pouco, então tem liberdade para os zagueiros do Flamengo conduzirem essa bola. E na hora que o zagueiro consegue conduzir essa bola, ele vai sempre atrair marcação, ele sempre vai gerar algum tipo de vantagem. Olha só aqui
o jogo contra o Sport também, o zagueiro vai fazer um drible aqui, vai deixar os dois para trás, e aí começa o famoso efeito dominó, o efeito cascata. De novo eu escrevi Nuno aqui, ó, não é Nuno, tá? É o Garré. O Nuno tá do lado de cá, né? O Nuno joga pelo lado esquerdo. E aí, o que acontece? O zagueiro conseguiu avançar, e aí vai fazer essa bola longa lá do outro lado, e o PH tá fixado aqui por dentro por um adversário, pelo atacante do Sport. E aí é feita essa diagonal longa e tá feito o prejuízo, ó. O Garré não chega a tempo, o cruzamento é feito, tá de frente para o gol aqui o jogador do Sport, de frente para a área, a última linha afunda muito, porque já está numa situação ali limite, que precisa proteger a baliza, os dois volantes não conseguem baixar a tempo, e aí uma grande chance aqui para o Sport. E o gol acabou não acontecendo porque o Léo Jardim fez milagre. Gente, essa foi a análise tática pré-jogo de Flamengo e Vasco. Eu quero ler vocês nos comentários que time você escalaria hoje e também quero saber qual é o seu palpite para a partida de hoje. Quanto é que vai ser esse jogo? Deixa aqui nos comentários também. Espero que vocês tenham gostado de mais esse conteúdo. Até o próximo vídeo. Não se esquece do like, da inscrição e também de virar membro do canal. Eu fui, valeu, abraço!